Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CRES Digital. A reflexão de hoje vem do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 154, intitulado Nas Trilhas da Fé, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O versículo que inspira Emmanuel na reflexão e nesse capítulo vem da segunda carta de Pedro. É logo o começo da carta, dizendo o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiverem fé igualmente preciosa. Emmanuel escolhe Pedro e escolhe essa lição porque existem grandes ensinamentos sobre fé. Emmanuel vem falar nesta lição sobre a importância de nos desenvolvermos e que não existem privilégios no reino dos céus. Pedro não era um privilegiado por ser um apóstolo. Todos nós podemos e devemos desenvolver a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Começando a reflexão, eu quero falar sobre um caso narrado por Humberto de Campos. Ele conta como foi os derradeiros momentos de Pedro encarnado nesta terra. Pedro estava preso a uma cruz, prestes a ser crucificado, assim como o próprio Cristo, mas ele estava embalsado por uma doce lembrança dos tempos remotos de quando caminhava com Cristo. Pedro começava a lembrar com bastante saudade dos momentos que caminhávamos juntos, trazia recordações dos pequenos vinhedos de Cafarnaum, das rosas de Betsaida, lembrava com bastante nostalgia dos momentos em que Jesus ensinava no monte, de todas as lições, de todos aqueles homens que eles socorreram, de todas as pessoas que procuraram ajuda, e aquilo lhe trazia uma paz indescritível ao coração, a ponto de anestesiá-lo para todas as dores físicas que estava sentindo naquele momento. Nesse momento aparece a figura então de Sertório Aniceto, um soldado romano encarregado pela execução daquele serviço. Sertório começa a blasfemar, a xingar Pedro, falar muitos nomes impróprios, mas Pedro, naquele momento de nostalgia, parece que nem escuta e nem sente. É então quando o soldado atira-lhe uma pedra, ceifando de vez a sua encarnação. O apóstolo sente um torpor, mas de imediato começa a abrir os olhos e vê uma luz muito forte vindo em sua direção. O seu coração já lhe dizia que era Jesus. Os dois se aproximam, se abraçam, como que velhos amigos que se reencontram. Jesus leva Pedro para as esferas superiores, lhe dizendo: Pedro, eis a casa que preparei para te receber. Após algumas semanas, Cristo prepara a despedida e anuncia para Pedro que ele voltará à terra. Até que o apóstolo questiona: mas aqui não está bom? Está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa de errado? E Jesus lhe ensina: enquanto houver uma única alma que chora na terra, não me será lícito descansar. O apóstolo impetuoso responde de imediato: então eu vou junto. E assim o fizeram. Retornaram os dois, foram até um pequeno cemitério nas imediações de Roma, onde muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Pedro chorou ao ver aquela cena, quando Jesus lhe toca os ombros: Pedro, alguém está te procurando. Era Sertório Aniceto. Não mais o soldado romano, imponente e arrogante, mas agora um pobre homem entregue às lágrimas e com uma criança no colo. Era o seu filho doente, estava prestes a desencarnar. E Sertório rogava e implorava a ajuda de Pedro. Naquele momento o apóstolo impôs as mãos sobre o menino, aplicou-lhe um passe magnético e como que num instante de mágica o menino
recobrou as forças. Sertório caiu em prantos, agradeceu, sabia que a ajuda tinha chegado. Era o nascimento de um novo homem, um novo cristão. E para Pedro, o trabalho continuava. Perceba que nessa lição, este apóstolo usou fé preciosa. Vamos fazer aqui uma analogia, um comparativo. Aquele diamante que tem muito valor comercial nas grandes joalherias do mundo, ele precisou ser extraído da natureza. Uma pedra bruta, sem a mesma beleza, mas ainda assim um diamante. E ele precisou ser lapidado, trabalhado, para que enfim tivesse o seu valor comercial. Assim é também a nossa fé, uma preciosidade, mas que precisa ser lapidada, trabalhada. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente lapida a nossa fé? Isso acontece principalmente nos momentos de dor. É nos momentos de muita dor que nós iremos lapidar a nossa fé, porque fé não tem a ver com crença. Fé tem a ver com confiança. É nos momentos de maior dificuldade que mais confiamos no poder de Deus. Mas não basta simplesmente confiarmos, meio que acreditando e esperando com que Deus faça algum milagre ou algo de extraordinário. Nós também precisamos agir. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina como. Fora da caridade não há salvação. Portanto, é quando nós estivermos na posição daquele homem que foi assaltado e foi socorrido pelo samaritano, que nós iremos fazer uso da nossa fé, e é exatamente nesse momento que começa a lapidação. Qual é o sentido de termos olhos perfeitos, capazes de ver as imagens mais belas da natureza ou das artes, da pintura, se não formos capazes de enxergar o sofrimento dos nossos irmãos? Qual é o sentido de termos ouvidos perfeitos, capazes de distinguir as notas musicais mais simples, se não tivermos a capacidade de ouvir os choros, murmúrios e lamentos de todos aqueles que nos pedem ajuda? Qual é o sentido de termos uma voz bonita, uma voz propensa para a música, se não formos capazes de proferir uma única palavra de consolo? Pensemos então que nossa fé é lapidada na caridade. Em muitos momentos estaremos na posição do samaritano, que oferece ajuda, que socorre, mas em outros estaremos na posição de quem recebe ajuda. Eu quero trazer aqui um caso, talvez muitos de vocês já conheçam, de Francisco de Assis. Ele caminhava com um dos seus companheiros de mosteiro, se dirigiam a um outro mosteiro, fazia um inverno bastante rigoroso na Europa, muita neve, e eles estavam com muita fome e muito frio. Eles caminhavam e até que chegaram no mosteiro e perguntaram, pediram ajuda. Quem os recebeu perguntou, quem é que está aí? E eles responderam, Francisco de Assis. Que Francisco de Assis que nada, fechou a porta. Aquele aprendiz começou a chorar em desespero, meu Deus, agora nós estamos perdidos. Mas Francisco de Assis começou a dar risadas, comemorar, brincava na neve. E aquele aprendiz, sem entender nada, deve ter alguma coisa errada, ou com ele ou comigo. E ele pergunta, mas irmão Francisco, você não viu que a gente não vai ser socorrido? Qual o motivo da comemoração? E aí a lição, eu vivi a minha vida toda para isso. Neste momento não tem mais nada que podemos fazer. Estamos totalmente entregues nas mãos de Deus. Claro que essa é uma metáfora que nos ensina a exatamente o poder da confiança. E obviamente Francisco de Assis tinha total autoridade moral, já praticava obviamente com todo o gabarito todas as lições de caridade que Kardec vai escrever mais tarde. Mas é uma pequena metáfora
que nos ensina e que nos mostra o poder da confiança em Deus. A doutrina espírita vem nos ensinar sobre a imortalidade da alma, a multiplicidade de existências, o poder do recomeço. É exatamente por isso que Emmanuel traz a lição de Pedro. Pedro não começou como sendo o primeiro apóstolo escolhido, mas o mais perfeito, o melhor exemplo de todos, aquele que sempre tinha uma palavra de consolo. Muito pelo contrário, era um homem duro, era um homem também arrogante, era um homem que questionou Cristo por muitas vezes. Pedro foi o homem que negou Jesus nos momentos finais da encarnação, era o homem que sacou a espada e queria iniciar uma luta armada para evitar com que Jesus fosse preso. Mas este é o homem também que fundou a Casa do Caminho, a primeira casa de acolhimento cristão. Sem fazer distinções de religião, ele acolhia todos. É o homem que apaziguou as primeiras brigas do cristianismo e talvez hoje não estivéssemos aqui se não fosse pela sua coordenação e pela sua serenidade. É o homem também que socorreu Sertório Aniceto, apesar de ter sido este o algoz da sua desencarnação. A lição que ele nos traz, então, é exatamente o recomeço. É a lição com que a doutrina espírita vem nos trazer uma vez mais. Nós estaremos, sim, em muitos momentos difíceis e cairemos muitas vezes. Mas Pedro, Kardec, Cristo nos ensina a recomeçar, a levantar uma vez mais e a oferecer ajuda ao próximo, porque é oferecendo ajuda ao próximo que nós também seremos beneficiados. É com essas lições sobre recomeçar quantas vezes forem necessárias, é com a lição de fé preciosa que precisa ser lapidada através da caridade, que será regada com a nossa humildade, seja na posição de quem ajuda, seja na posição de quem recebe ajuda, que eu convido a todos a uma vez mais refletirmos no dia de hoje. Aqui quem vos fala é Glauber Monteiro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiverem fé igualmente preciosa. Fiquemos todos em paz.